O ano era 2014, eu estava fazendo intercâmbio na Espanha e foi lá onde tudo começou. No vídeo de hoje eu vou contar o início do meu processo de autoconhecimento, do meu despertar espiritual, da minha jornada de conexão com a minha essência, com quem eu realmente sou. Eu me chamo Jamília Almeida, sou taróloga e se você está chegando no canal agora, eu quero te pedir para se inscrever e quero te convidar também para me acompanhar lá no Instagram. Antes de iniciar o vídeo, eu também tenho um recado sobre a frequência de vídeos aqui do canal. No primeiro vídeo eu falei que a frequência não estava definida porque realmente não estava, mas eu já consegui me organizar, me planejar e agora já está tudo definido. A gente vai ter vídeo todo domingo ao meio-dia e serão vídeos como este, onde eu vou trazer sempre histórias, insights, algumas informações que podem contribuir para vocês, que podem inspirar a história de vocês de alguma forma. E às quartas-feiras teremos vídeos de leitura de tarô. Então, para que você fique por dentro de tudo, ativa o sininho de notificações, tá bom? Como eu falei na abertura, esse é um vídeo onde eu vou contar como foi que começou o meu processo de autoconhecimento, de despertar espiritual, de expansão da consciência, de conexão com o meu ser. Eu vejo tudo isso como uma coisa só. Mas antes de iniciar falando como de fato essa história começou a se desenrolar, eu quero contar que desde criança eu sou muito sensível. Eu já tinha uma sensibilidade energética, uma sensibilidade com um ser muito grande. Só que eu não compreendia. E aí eu era sempre vista como esquisita, como uma criança muito diferente das outras. E teve uma época que parece que as pessoas à minha volta lutavam para que eu fosse um pouco mais normal. Fui para a adolescência desse jeito e as coisas só foram piorando, né? Piorando, no caso, para o meu relacionamento com as pessoas. Porque era como se as pessoas não conseguissem entender a minha essência, como eu realmente sou, como eu de fato sou. E isso começou a interferir na forma como eu me via também. Eu também comecei a me sentir muito esquisita. Porque muitas vezes eu não me encaixava em grupos, eu não me encaixava no que era o normal para a maior parte das pessoas à minha volta. E aí na escola, isso não só na adolescência, mas na infância também, eu comecei a sofrer muito bullying. E na maioria das vezes esse bullying era porque eu não queria me encaixar. Tinha o grupinho das pessoas populares, tinha o grupinho disso, o grupinho daquilo. Eu tinha as minhas amizades, só que eu não fazia questão de estar ali encaixada, de estar chamando atenção, como muitas dessas pessoas queriam que eu desejasse, entendem? E esse sentimento aqui dentro de me sentir muito esquisita foi ficando cada vez mais forte, eu fui ficando assim cada vez mais confusa. E a história que eu vou contar hoje é uma história de entender quem eu realmente sou. Foi a partir desse momento da minha vida onde eu comecei a entender que toda essa esquisitice, tudo isso tinha um motivo. Foi quando as coisas começaram a fazer sentido aqui dentro, mesmo que não fizesse sentido para ninguém aqui fora. E bom, vamos lá. Eu escrevi algumas coisas que eu quero trazer para vocês, mas eu também quero que esse vídeo flua, sabe? Eu quero que a minha essência, a minha alma, o meu ser, que eu também vejo como uma coisa só, que ele fale com vocês, que não seja a mente, que não seja o ego, que seja realmente aqui da minha essência, sabe? E bom, essa história, ela começa em 2014. Na verdade, um pouco antes.
Eu vou contar para vocês essa parte também. Lá em 2012, eu acredito, se eu não me engano, foi 2012, eu já estava fazendo universidade. Para quem não sabe, e provavelmente vocês não sabem porque esse canal é muito novo, né? Tem poucos vídeos ainda, eu não contei muita coisa ainda. Eu sou formada em economia aqui pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Eu moro na Bahia, sou da Bahia e atualmente estou morando na Bahia. E na época eu estava cursando, né? Eu estava fazendo economia e eu me inscrevi para fazer intercâmbio na Espanha. Mas eu quero contar rapidamente o que me levou a tudo isso. Em 2012 eu já estava cursando, né? Eu comecei o curso em 2011 e na época eu comecei a ler um livro que é Comer, Rezar, Amar. É um livro que eu amo, da Elizabeth Gilbert, ou para os mais íntimos como eu, Liz. E foi um livro assim que me trouxe tanta inspiração, que me despertou para tanta coisa. E à medida que eu ia lendo esse livro, para quem não conhece, é um livro autobiográfico, onde ela conta uma fase da vida dela, que foi uma fase que começou de uma situação muito difícil. Ela estava em crise no casamento, ela estava em crise, na verdade, na vida dela de forma geral. E foi aí que ela parou para olhar para si mesma, para se autoconhecer. E à medida que ela vai contando isso no livro, à medida que eu ia lendo, eu ia me identificando muito, mas era uma identificação do meu ser com o dela. Eu sentia que era algo muito genuíno. As nossas histórias não eram parecidas, mas o nosso desejo interno era o mesmo. Um desejo de voltar para dentro. E aí no livro, a Liz conta toda essa jornada, toda essa aventura dela que surgiu a partir dessa insatisfação externa que despertou nela o desejo, na verdade a necessidade de se conectar com quem ela realmente é. E como ela queria descobrir mais sobre si mesma, ela tomou a decisão de viajar durante 1 ano por 3 países, sendo eles Itália, Índia e Indonésia. E daí o nome do livro, porque a Itália representa o comer, a Índia representa o rezar e a Indonésia representa o amar. Se você ainda não leu esse livro, eu super recomendo, mas também tem o filme, caso você não queira realizar a leitura, que assim, eu acho que é 300 mil vezes melhor do que o filme, mas o filme também vale a pena. E voltando para minha história, à medida que eu ia lendo tudo que a Liz trouxe no livro dela, eu ia sentindo que algo conectava aqui dentro. Era algo que eu não sabia ainda o que era. Gente, nessa época, acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Eu era muito novinha. Mas eu lembro que eu andava com esse livro para cima e para baixo e eu ia lendo, eu ia sentindo, sabe, tudo que ela falava, eu ia me deliciando com a história dela. Como se aqui dentro algo quisesse viver uma história semelhante. E como eu falei, o ponto em comum era essa autodescoberta. Mas a história dela de viajar também me tocava muito. E eu lembro que uma colega minha de curso, uma vez que eu comentei sobre esse livro, ela falou que eu estava sonhando demais. Eu realmente estava sonhando, mas era algo que realmente partia da minha essência. Não era uma fantasia, não era uma loucura, uma coisa da minha mente. Era realmente algo que tinha conexão aqui com o meu coração. E além de tudo isso, no decorrer do livro, a Liz falava muito sobre o processo dela de autoconhecimento, que era justamente o processo que ela estava vivendo. Ela estava viajando para se autoconhecer. E uma das coisas que ela falava, que eu não esqueço, era sobre observar os pensamentos. E nessa época, foi a época que eu já comecei a observar os meus pensamentos, a perceber que eu não sou
os meus pensamentos, que eu não sou a minha mente. Então eu já comecei a ter essa consciência a partir daquilo que o livro me trazia, da experiência que ela contava. Eis que em 2013 eu me inscrevi numa seleção da universidade para fazer intercâmbio na Espanha. Era uma coisa que eu tinha descoberto que existia há pouquíssimo tempo. E eu decidi me inscrever porque eu queria testar, eu queria ver como era, sabe? Eu não fazia ideia se eu ia passar, se eu não ia passar. Falar nisso, o sol tá entrando aqui agora. Deixa eu fechar mais um pouquinho. Eu não fazia ideia se eu ia passar ou não nesse processo de intercâmbio, eu só queria saber como era, sabe? Era uma curiosidade, mas também que vinha dessa vontade de conhecer outros países. E é isso que eu passo. E era um intercâmbio, ou melhor, era uma seleção de pouquíssimas vagas. Eu lembro que eram 6 vagas apenas, porque o edital oficial que continha, né, não sei como é hoje, mais vagas, ele não tinha sido totalmente, as vagas não tinham sido totalmente preenchidas, ou algumas pessoas tinham desistido. Então abriram o edital de última hora para preencher essas 6 vagas. E eu lembro também que não tinham muitas opções de países, de universidade, era tudo um pouco mais restrito, mas mesmo assim, como era um teste, eu fui lá me inscrever. Reuni todos os documentos, fiz tudo que era necessário, e quando eu recebi a confirmação, gente, eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque eu não tinha contado para minha família. Eu só tinha contado para algumas colegas de curso, né? Mas para minha família eu ainda não tinha contado porque eu tinha medo da reação. E a reação foi justamente a que eu esperava. A minha mãe, logo de cara, ela não concordou. Eu tinha 20 anos na época, eu acho. Quando eu fui fazer intercâmbio eu já tinha 21. E ela não concordou logo de cara, ela ficou preocupada. Ela também estava preocupada com ela, né? Com ela ficar sozinha. Eu também não queria deixar minha mãe sozinha, mas eu queria ir, eu queria fazer esse intercâmbio. Então eu tomei essa decisão, eu falei, olha, eu quero ir, eu quero muito ir. E aí, a partir do momento que eu decidi, ela me apoiou, tanto que a minha mãe, ela foi comigo assim, em vários locais para resolver diversas questões burocráticas, enfim. Ela me ajudou muito, fora o apoio, né? E além dela, eu também conheci uma outra menina, que era a única pessoa que também tinha feito a inscrição, que também tinha escolhido a mesma universidade que eu, que foi a Universidade de Santiago de Compostela, lá na Espanha. E aí a gente se conheceu, a gente começou a fazer algumas coisas juntas também, a gente tirou passaporte, visto, comprou passagens, tudo junto, né? Começou a ver apartamento também, quando a gente chegou lá, tudo junto. A gente virou amiga, né? E eu vou falar agora de como foi quando eu cheguei lá, né? Muitas pessoas me perguntavam antes de eu ir se eu não tinha medo, né? Medo de não me adaptar, medo de não me adaptar à cultura, ao frio. Tinha a questão da universidade também, de estudar numa língua totalmente diferente. Eu confesso que essa era a parte que mais me preocupava, mas o meu desejo de ir falava mais forte do que qualquer coisa. E quando eu cheguei lá, os primeiros dias foram incríveis, né? Eu cheguei no meio, assim, do inverno, só que a gente estava vivendo aquele sonho, então assim, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, o frio tava tremendo, mas era tudo incrível, sabe? E aí depois veio a realidade. Que era muita chuva, era muito frio, era muita coisa ao mesmo tempo, e longe da minha família, né? Pela primeira vez, tão distante, e por um tempo, né, que ia ser também muito longo, longe da minha família, e eu não estava acostumada. Eu era muito apegada com a minha mãe. Mas tá, diante de todas essas dificuldades, de tanto choro, né, de tanto drama,
eu tomei a decisão de fazer uma coisa. Inspirada na Liz, eu decidi que todo domingo eu ia sair para passear, fizesse sol, fizesse chuva, e olha que fazia mais chuva do que sol. Mas mesmo assim, eu colocava minhas roupas de frio, eu colocava um casaco super potente, colocava tudo para me proteger, pegava minha sombrinha e ia passear pela cidade, ia explorar a cidade. E nisso eu comecei a conhecer muitos lugares, né? Museus, cafés. Eu amo conhecer cafés e tinham muitos cafés incríveis lá, museus também. Nossa, era tanta coisa incrível. E também comecei a conhecer muitas pessoas, tanto pessoas da Espanha quanto pessoas de outros países também. E apesar de parecer algo muito simples, esses passeios aos domingos foi algo que me despertou não só para conhecer a cidade, para conhecer as pessoas, mas para conhecer a mim mesma. E eu fui percebendo, sabe, a minha coragem, a minha autoconfiança. Eu fui percebendo quem eu realmente sou longe dos olhos de pessoas conhecidas. Era eu comigo mesma. E eu ia sentindo cada vez mais essa coragem que existe aqui dentro, sabe? Que até então eu não acreditava que existia, porque eu era sempre vista, falei pra vocês, como uma pessoa muito esquisita e muito antissocial. Então, durante tudo que eu experimentei durante o intercâmbio, que eu vou falar mais um pouco aqui, tudo isso foi me trazendo para quem eu sou de verdade, para que eu conhecesse outras facetas minhas, sabe? E para que eu conhecesse a minha essência. Hoje eu sei a grande aventureira que eu sou, que é algo assim, gente, que é da essência mesmo. Porque tem coisas que a gente vai mudando, a gente vai experimentando, né, conforme as situações, conforme as fases da vida. Mas tem coisas que são da essência. E hoje eu vejo que eu realmente sou uma grande aventureira. Eu amo me aventurar não só nas viagens, mas na minha vida, no meu dia a dia, em tudo. E foi durante o intercâmbio que eu conheci isso que estava aqui. E aí tá, depois de começar a perceber essa verdadeira Jamile e de fazer algumas viagens com pessoas que eu morava junto, né, que dividia apartamento. Além dessa minha colega de universidade, eu dividi apartamento também com alguns mexicanos, então a gente fez algumas viagens juntos. Fiz viagem também com a outra colega minha que estava em Portugal. Depois dessas viagens, chegou um momento que eu entrei de férias. Inclusive, a questão da universidade foi a questão que eu menos precisei me preocupar. Eu sempre fui muito estudiosa, então assim, eu consegui pegar as coisas de uma forma muito tranquila, sabe? Com muita dedicação, claro, mas sem muitas dificuldades. Tirei ótimas notas, passei logo de cara, assim, em todas as disciplinas. Os professores gostavam muito de mim, eu interagia muito nas aulas. Enfim, foi muito interessante a experiência de estudar, mesmo numa língua diferente, né? De estudar numa universidade de outro país. Eu percebi também que a minha universidade aqui do Brasil, da Bahia, não estava devendo nada para uma universidade da Europa. Eu estava assim realmente muito confiante, sabe? Não me sentia insegura por falar uma língua diferente ou por ser de um país da América Latina. Então, depois de tudo isso, eu estava de férias e eu queria viajar, eu queria conhecer os países que eu ainda não havia conhecido. Em grupo, eu cheguei a conhecer um pouco da Espanha, né? Foi a primeira viagem, assim, a gente foi para Madrid e de lá a gente viajou por Andalucia, que é uma das regiões do sul da Espanha. Depois a gente fez uma outra viagem para o Marrocos, onde a gente viajou por diversos lugares do Marrocos. Foi muito incrível também, acho que foi a experiência mais inusitada que eu já vivi. E também uma das mais incríveis, cheguei a dormir no deserto do Saara, a andar de camelo, que não é bem camelo, esqueci o nome.
Enfim, foi muito incrível, fora que a cultura árabe é uma coisa que me toca muito, é uma coisa que eu sinto que eu tenho uma conexão, sabe? É algo que ainda não é totalmente explicado, mas eu sinto isso. E também cheguei a conhecer Portugal, cheguei a viajar para Porto com a minha colega de intercâmbio. Cheguei a conhecer Londres, Berlim. E aí chegaram as férias e eu queria conhecer os lugares que eu ainda não havia conhecido e que eu queria muito conhecer. E chegou o momento também de eu viajar sozinha. E, gente, eu vou falar pra vocês, foi uma coisa que, ao mesmo tempo que me deu muito receio, me deu também, sabe, uma coisa tão boa, era algo que eu realmente estava querendo. Então, assim, eu lembro que quando eu fiquei de férias, o pessoal que dividia apartamento comigo, eles ainda precisavam fazer algumas provas. Então, as datas que a gente queria viajar não batia e os lugares também não. Então, falei, realmente vou ter que ir sozinha. E eu lembro que eu organizei tudo, eu comprei passagens, eu fiz reserva de hotel, eu fiz tudo sozinha. E uns dias antes de partir, me bateu assim aquela insegurança, sabe? Nossa, será que eu realmente vou dar conta se acontece algo comigo? Quem é que vai me socorrer? E foi nesse momento que a minha mãe falou assim: você consegue, você dá conta, eu confio totalmente que você consegue fazer essa viagem sozinha. E aquilo me deu muita força, sabe? Eis a importância de ter pessoas, né, que nos apoiam, porque quando a gente não tá 100% confiante, essas pessoas elas vão nos lembrar de quem a gente realmente é, né, da nossa força, do nosso poder. E foi isso que a minha mãe fez naquele momento. Então eu fui, o primeiro lugar que eu conheci foi Paris. Primeira viagem sozinha da vida, a pessoa vai logo para Paris. E de lá de Paris eu fui para Milão, né? Eu viajei em alguns lugares na Itália, eu fui para Milão, de lá eu fui para Veneza e de Veneza eu fui para Roma. A Itália, gente, era a minha grande paixão, era o lugar que eu tava mais assim curiosa, que eu mais queria conhecer na minha vida. Se eu pudesse ter feito intercâmbio na Itália, eu teria ido. Mas hoje não, na época mesmo eu entendi que a Espanha era o lugar perfeito para mim, porque, nossa, eu senti muita conexão com a Espanha, com as pessoas de lá também, com tudo, sabe? Realmente, assim, foi tudo perfeito. E aí, saindo da Itália, eu fui para Barcelona e de Barcelona eu fui para Coimbra, de Coimbra eu voltei para Santiago de Compostela, onde eu estava morando. E eis que em Milão aconteceu um evento muito específico, que foi o evento assim de virada de chave, realmente de grande início, né, da minha jornada de autoconhecimento, que foi quando eu conheci um cara que começou a me falar sobre algumas coisas que foram me despertando para essa consciência além-mente, para perceber que eu sou um ser, que eu não sou tudo que eu aprendi que eu era. E até a situação que eu conheci esse cara, gente, assim, foi coisa do universo, sabe? O universo sempre organiza tudo certinho, sempre orquestra tudo certinho, né? Era a época de Copa do Mundo e eu tinha acabado de chegar em Milão, foi meu primeiro dia lá em Milão, se eu não me engano, ou segundo dia. Eu lembro que eu tinha caminhado o dia todo, né? Porque eu gosto de explorar os lugares. Então eu passei o dia todo na rua caminhando e aí eu cheguei no hostel e eu tomei um banho e eu falei, nossa, eu tô cansada, eu vou assistir daqui mesmo, vou comer uma pizza aqui, porque tem pizzaria em tudo que é canto, né? Por falar nisso, experimentei a pizza e o gelato maravilhosos que a Liz fala no livro, vivi coisas muito parecidas com ela. E aí, voltando, né, eu acabei viajando aqui. E aí, voltando para a história, eu ia assistir o Jogo do Brasil lá no hostel mesmo. Mas aí, assim, acho que faltando uns 2 minutos para o jogo começar,
me deu uma coisa que eu nem sei explicar. Eu simplesmente saí e eu falei, vou procurar um bar para assistir esse jogo, não quero assistir aqui. E aí eu saí andando e eu lembro que depois de andar um pouco eu avistei um menino que estava com a camisa do Brasil. Eu acho que eu também tava, eu tinha uma camisa na época para assistir aos jogos, né? E aí eu perguntei a esse menino, vem cá, onde é que tem um bar para assistir o jogo e tudo mais? E ele me apontou uma direção e eu comecei a seguir naquela direção e tinha um bar atrás do outro, né? Era um lugar assim, realmente, onde tinham vários bares. Eu fui caminhando e aí quando eu senti, eu entrei em um deles. Nisso que eu entrei em um deles, eu fui para a área que tava a televisão, que tava passando ali o jogo, e eu sentei numa mesa sozinha. E aí, um pouco depois, umas meninas que estavam sentadas na mesa de trás, elas me chamaram e me perguntaram, você é brasileira? Eu falei, sou ela. Aí elas, a gente também é. Eram travestis, né? E aí elas me chamaram para sentar com elas, eu esqueci o nome delas agora, gente, mas a gente trocou Facebook, Instagram na época, a gente conversou bastante. E aí a gente assistiu o jogo juntas ali, né? Uma das reflexões, eu fiz muitas reflexões nessa viagem sozinha. E eu lembro que nesse dia eu fiz a seguinte reflexão, nesse momento, né? Poxa, que bom que eu tô sozinha, porque se eu estivesse em grupo, eu ia estar com o meu grupo, eu não ia estar aberta para conhecer outras pessoas, sabe? Então que bom que eu tô conhecendo outras pessoas. Foi algo mais ou menos assim. E aí na conversa com elas me falaram, olha, tem um garçom aqui que também é brasileiro. E aí teve uma hora que ele veio servir a mesa da gente e elas me apresentaram e tudo mais. E aí no fim do jogo ele me chamou, ele falou, não, vem cá rapidinho e tal, vamos trocar uma ideia, vamos conversar um pouco. E assim, vou deixar claro logo pra vocês, a gente não teve nenhum envolvimento romântico, tá? Quando eu falo que eu o conheci, que ele marcou a minha vida de alguma forma, não foi nesse sentido, foi no sentido da minha jornada de autoconhecimento mesmo. E aí nessa conversa, ele me indicou um livro, ele me passou o e-mail dele, ele anotou no papel o e-mail e o nome do livro. O livro que ele me indicou, esse primeiro livro, foi O Poder do Subconsciente, que foi um livro que, assim, na época, abriu muito a minha mente, sabe? Me ajudou a expandir para além do que eu conhecia. Mas os livros que ele indicou depois, assim, me trouxeram para expansão mesmo da consciência, sabe? Para perceber realmente que eu não sou quem eu achava que eu era, que eu sou realmente um ser vivendo essa experiência aqui humana e que eu não sou a minha mente, que eu não sou meus pensamentos, que eu não sou um personagem, aquele que eu me identificava até então. E esses livros eram livros de Osho e de Eckhart Tolle. E aí eu fui lendo um atrás do outro, ele nem precisava me indicar mais, eu mesma ia pesquisando, eu baixava no celular, eu lembro que eu ia dormir e acordava já ali, ó, no celular, lendo os livros, eu estava realmente encantada, porque o que eu sentia era o que o meu ser sempre buscou. E que eu sempre fui tão incompreendida porque a maioria das pessoas ainda não despertou para quem elas são. Então, não tinha como elas me enxergarem como quem eu realmente sou. Mas o meu ser aqui dentro sempre soube. De alguma forma, eu sempre tive essa consciência de que por mais que eu me sentisse estranha, esquisita, por mais que muitas vezes a vida não fizesse sentido para mim, eu sempre sentia de uma forma inexplicável que uma hora eu ia entender tudo isso. E foi através desses conhecimentos de Osho, de Eckhart Tolle, que eu sou assim apaixonada, que eu comecei a compreender, que eu comecei a despertar, que eu comecei a
a expandir a minha consciência para além do mundo que eu estava vivendo, para além do que eu acreditava que eu era, para além de todas as crenças, de todos os ensinamentos, de qualquer outra coisa, porque o nosso ser, ele não se encaixa, né? Ele muitas vezes tá muito desconectado do que é o normal aqui nesse mundo. E eu não sei se esse vídeo vai fazer sentido para a maioria das pessoas. Eu acredito que sim, para quem já sente esse chamado, para quem já despertou também. Eu sinto que as pessoas certas vão chegar aqui nesse vídeo. E é isso que eu queria contar aqui hoje. Mais uma vez, como no primeiro vídeo, né? Talvez esse vídeo tenha saído um pouco demais do que eu poderia imaginar, sabe? Mas é um vídeo que com certeza vai tocar a quem já está nessa jornada e quem sabe inspirar pessoas a iniciarem essa jornada também. E eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, já tá dando aqui muitos minutinhos aqui na tela. E esse é um dos primeiros vídeos do canal, eu ainda vou trazer muito mais. Nesse vídeo em específico, eu queria contar apenas sobre esse início da minha jornada. Eu espero que inspire vocês de alguma forma. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se você é uma pessoa que já começou essa jornada, que já despertou para quem você verdadeiramente é, que esse vídeo não tenha soado esquisito e sim que tenha feito muito sentido, me conta um pouco da sua história também, como começou a sua história, tá? Assim como eu contei aqui a minha hoje. E compartilhe com amigos, com pessoas que vocês acham que esse vídeo pode ser contribuição de alguma forma. É isso, meus amores. Eu vou ficar por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. Amei de coração abrir o meu coração aqui para vocês.